Graça e paz, galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo ao 3D Discipulado e mais uma edição do nosso podcast, né, Eric? Graças a Deus. Olá, tudo jóia? Como é que você tá? Na paz? Firme e forte. Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui mais nesse 3D podcast, né? Do 3D Discipulado. Olha, você vê? E o pessoal não sabe, mas aqui já teve uns 3 podcasts antes da gente ligar a câmera, né? Nossa, teve mesmo, cara. Teve uma conversa aqui de dar-lhe horas aí. Ah, falar pra você, viu? Aí isso aí é os próximos capítulos de Dragon Ball Z. É o making off. É o making off, isso aí é o making off, gente. Amém. Pessoal, já vou pedir para vocês curtir, compartilhar, já comenta aí embaixo um comentário aleatório aí, fala qualquer outra coisa. No final desse podcast você vai e comenta algo sobre esse tema, o que você achou. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então, antes de mais nada, pra gente já dar continuidade, bora pra vinheta. Produção. Solta aí, galera. É isso aí, galera. Vocês viram o tema desse podcast, papo reto. Poxa, às vezes a pessoa vai olhar assim, pô, papo reto, que coisa de mano. Não é mesmo? Charlie Brown Jr.? É coisa de bandido. Não é isso, galera. Mas o tema que nós vamos tratar hoje é um tema muito necessário. Sim. Assim, modéstia à parte, né? Toda modéstia, ela diz que é falsa, né? Não é Ou sem mesmo? falsa modéstia. Mas eu acredito que todos os temas que nós temos tratado aqui, eles são necessários, eles são atuais. Sim. E esse muito mais. Na semana passada, vocês viram, tenho certeza que vocês viram. Sim, com certeza vocês viram. É, com certeza, Se né? não viu, tá em pecado, irmão. Já pede perdão agora, né? Texto sem contexto. E, de alguma forma, esses dois temas, eles estão ligados, né? Sim. Esse lance do papo reto. O que nós queremos trazer, vemos a necessidade de falar sobre isso, velho? Qual que é a necessidade de falar sobre esse tema de papo reto? Fala um pouco de, dá o papo, né? Sem cortar a volta. Sim, seja certeza. direto no negócio. Ah, cara, o papo reto, acho que o objetivo maior, né, é aquilo que nós estava falando aqui em off, né? É não ficar tentando achar pelo em ovo, né? Acho que tem coisas bíblicas que às vezes elas são objetivas e a gente fica tentando enfeitar o pavão, né? Tentando descobrir uma revelação daquilo que já foi revelado. Nossa, é real, cara. Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, a palavra de Deus se renova. Tem que ter uma renovação, tem que ter algo aqui por trás, o que eu não vi e tudo mais. E ninguém viu? Ah, ninguém viu, eu preciso contar algo novo. Eu preciso trazer algo novo. E, na verdade, não tem esse lance dessa maneira. Na verdade, é que negócio, né, cara? Então, essa ideia é trazer, então, a simplicidade do Evangelho, Sim. a simplicidade de O Jesus. Evangelho puro e simples, como já diz, né, o livro... C.S. Lewis. C.S. Lewis. Puro e simples, Puro e cara, um simples. livraço também. Viu? Livraço, hein, gente? Fica a dica aí, hein? Cara, mas por que você acha que as pessoas estão tentando hoje trazer um aspecto mais complicado do Evangelho? O que você... Alan, eu acho que porque com o aumento aí da rede social, com o aumento aí o abrangir das coisas, né? Falar de coisas simples parece que perdeu a notoriedade. E isso não é diferente dentro do Evangelho, né? Eu estava conversando esses dias com o Wesley, que é o nosso próximo convidado do podcast, Wesley, hein, gente? se preparem, cara. Se preparem, hein? Nós vamos falar de um tema top com ele também, hein? E ele estava contando para mim a respeito de um coach, né? Um cara que é coach, aí eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele é um cara que ele é coach, e ele é inteligente na área dele. E aí ele estava dizendo a respeito de uma viagem de avião que ele fez. Você já ouviu, né? Você riu? E ele disse assim que durante a viagem de avião, o avião teve uma turbulência. Então ele levantou do assento dele, foi até a cabine do piloto e disse: piloto, eu e a minha família estamos voando com você, porque a gente confia em você.
Esse não é o momento Ele de você... tranquilizou o piloto, né, Isso, cara? tranquilizou o piloto, tranquilizou o copiloto, sabe? Falou, não, vamos ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Calma, eu tô aqui. Calma, relaxa. Eu vi esse Eu vídeo. sei voar. Sabe? E por que ele estava falando isso? Porque ele queria passar essa tranquilidade, esse poder de convencimento para as pessoas que estavam ouvindo ele. Sabe? Para que tivesse uma credibilidade naquilo que ele está falando. E o que acontece muito nos dias de hoje? Acontece isso. Às vezes a gente vai falar do evangelho e a gente quer passar a nossa credibilidade para as pessoas, mas não tem necessidade disso. Porque a palavra de Deus, ela já é credibilidade total. Cristo, ele é a credibilidade viva, porque ele está vivo hoje. Ele é real. E assim, muitas das vezes a gente tenta criar um misticismo dentro de algo que já é vivo, que é eficaz, que é a palavra de Deus. Sabe? Tentando atrair ibope e chamar a atenção mais das pessoas. Cara, e às vezes eu percebo que essa, na verdade, era a dor que acontecia nos tempos de Jesus, cara. Que quando Jesus ele veio, ele começa o seu ministério, ele começa a ensinar sobre as profecias que apontavam para ele e a liturgia, né, como que as pessoas deveriam viver segundo a vontade de Deus. Cara, simplificava as coisas. Sim. Porque existiam muitas regras ali, muitas coisas difíceis de ser aplicada, que tornava a vida das pessoas de seguirem muito mais difícil. Que é tantas coisas. Cara, vocês estão assistindo The Chosen, Nossa, né? Essa série maravilhosa, e ela mostra ali, é claro que aquela série ela não tem a intenção de ela expressar letra por letra daquilo que está no versículo. Ela traz ali um contexto, traz ali uma liberdade de atuação, sim, mas que tem ali como essência algo da Escritura. Então, quem está querendo assistir essa série, tentando ver ali todos os textos bíblicos falando ali, cara, não vai com essa intenção, pelo amor de Deus. Claro. Mas ela tenta expressar algo que eu acho interessante. E mostra ali a simplicidade, cara, das pessoas que caminhavam com Jesus. Cara, imagina só os discípulos dormindo na mesma casa que Jesus. Imagina só eles acordando, tá lá Jesus acordando com bafo de manhã, cara. Não é mesmo? Cara, e Jesus ensinando, trazendo a mensagem do reino, simplificando o reino, porém trazendo uma mensagem verdadeira e correta. E aí, quando de repente os fariseus veem aquilo, está quebrando muita regra deles. Está quebrando muita regra das tradições. Quando os discípulos foram comer lá, não lavaram as mãos para comer, aí os fariseus, meu Deus, que absurdo! Não pode, na onde? Ah, não, é segundo a tradição. Aí Jesus fala, olha, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque vocês honram tradições que são de homens. Sim. Ou seja, não tem nada a ver, vocês criaram alguma coisa. E aí meio que perde essa simplicidade, né, cara? Mas eu acho que o perigo maior, até queria que você falasse um pouco disso também, sobre a intenção dessas pessoas, muitas vezes, dificultarem o entendimento simples do Evangelho ou de Jesus. Será que não tem algo assim de criar uma torre assim, de marfim, onde ela senta lá, onde ela fica dentro dessa... Poxa, a pessoa coloca dificuldade na outra e elas conseguem enxergar para esse líder como, nossa, olha que poderosão que ele é, né? Olha que incrível, sendo que, na verdade, é tudo mais simples. Só que se eu for agir da forma simples, eu não consigo transparecer esse ar de poderoso, né, de autoridade. O que você acha, cara? É a verdade que o simples não é atrativo, né? Ah, legal. Quando você olha para Jesus, a simplicidade dele escandalizava as pessoas. Né? Justamente igual você está dizendo, da tradição, quando ele estava comendo com pecadores, ele estava vivendo uma vida simples. O próprio texto ali de Isaías, ele fala isso. Que ele não tinha beleza, seu rosto era queimado de sol e tal. Então, a simplicidade de Cristo não atraía as pessoas. Porque falava, como você pode ser o sucessor do maior rei que nós tivemos aqui já, que é Davi. Exato. Você não tem nada, cara, que possa atrair atenção. E assim, é óbvio que o que é mais complexo acaba atraindo as pessoas. E assim, as pessoas aproveitam disso. Né? Até mesmo é uma forma de dizer assim, né? Cara, aqui comigo que está a bênção.
É aqui que você vai ser abençoado. É nesse lugar, é Não é nessa tão perto de forma. Deus, né? Isso, é esse modelo aqui, ó. Tá vendo? Eu tô, assim, ó, eu com Deus estamos de mão dada. Entendeu? Então, é igual eu vi um rapaz falando, até foi você que mandou o vídeo para mim, que ele diz assim que ele fala sobre o honrar o pastor. Que ele diz assim, gente, eu vou falar isso aqui agora, vocês vão achar absurdo. Mas quando você honra o seu pastor, Deus se torna Seu servo. seu servo. Que isso? Isso está escrito na onde? Inventares, capítulo 3. Não é? Isso não existe, isso, cara. Sabe? Isso é irreal, isso. E eu vejo assim que as pessoas que tornam isso tão complexo, quando ela ouve algo simples, ela não consegue nem compreender. Um exemplo, Nicodemos, quando vai encontrar com Jesus, Jesus está falando para ele de coisas simples. E aí ele fala, eu não estou entendendo. E aí Jesus fala, cara, você é mestre, você é professor de teologia, cara. Como que você não entende? E eu tô falando essas coisas naturais, você não entende? Imagina se eu começar a falar coisas celestiais, você não vai entender mesmo, sabe? Então, assim, eu vejo que quando o evangelho, que é puro, é simples, ele é objetivo, ele sai disso daí e as pessoas começam a construir isso aí, é aquele lance de deixar o refém espiritual, né? Porque existe dois tipos de liderança. A liderança que trabalha por manipulação e a por inspiração. A que constrói torre é a liderança que trabalha por manipulação. É, que então você tem um cara para chegar nele, tem que subir uma escada longa, né, cara? Lógico, vai sempre ter aquele meio assim de... Né, você não vai a Cristo se não for por mim. Você sempre vai olhar de baixo para cima, assim, né? E o cara que está em cima vai olhar de cima para baixo. É isso, é um negócio assim que é algo que é real. Agora, existe o líder por inspiração, que é aquele que é o formador de heróis, cara. Que é aquele que vai incentivar você a... Você vai ter submissão, você vai honrar aquela pessoa, você vai caminhar, você vai ombrear, você vai estar junto, mas ela tem direito de pensar. Ela tem direito de resposta. Ela tem direito de questionar. Ela tem direito de ler. Gente, esse método de não ler a Bíblia, deixa que eu faça isso para você, isso aí é da época antiga. Isso aí era a época lá antes da Reforma. Que eles tinham esse pensamento, que não podia ler, vai ficar louco se ler, deixa que eu leio para você. E não podia, né? Eu estava assistindo uma live de um professor, um pastor, teólogo também explicando, e ele estava falando assim que eu não tinha parado, não tinha pensado nisso, nem estudado isso. O que acontecia, cara? Os caras liam a missa em latim, né, lá antes da Reforma, era tudo latim. Sim. Ninguém entendia nada. Aí o padre lia a missa em latim, não sei o quê. Aí quando acabava a missa, eles saíam para fora. Tinha um teatro lá fora, na frente da igreja, que esse teatro ensinava a missa que foi ensinado. Ué, você entendeu? O cara ensinava de um jeito, falava num texto, aí depois ninguém entendia nada, né, recebia a benção e ia lá para fora ver o teatro, que o teatro era uma representação daquilo que foi ensinado. Cara, por que não falava já direto, cara? Então é mais ou menos isso, né? As pessoas complicando as coisas para de alguma forma mostrar essa superioridade. E por isso a gente está falando desse tema. Cara, dá o papo reto. Sim. Leva as pessoas direto ao ponto. E aí acontece um fenômeno ao contrário, né? Por exemplo, a gente olhando da simplicidade para a complexidade, cara, tá muito complexo isso aí. Não é bem isso aqui, vamos simplificar. E aí quem está olhando da complexidade para a simplicidade tá tendo outro tipo de pensamento, ó. Esses caras aí são os liberais, né, cara? Não tá respeitando, tá quebrando o princípio, não tem essa lei espiritual aqui que tem que seguir, não vai por lá, não. Você quer as coisas fáceis, né? Quer poder pecar em paz, né? E o que você acha disso aí? Cara, é muito isso, sabe? Jesus, ele trata disso também, né? Quando Jesus está dando papo reto para as pessoas, ele fala sobre os líderes. Ele diz assim para os líderes, vocês impõem dificuldades em coisas que vocês mesmos não conseguem viver. Não move nem um dedo, né? É verdade. Sabe? Vocês não conseguem viver e vocês colocam isso sobre a vida das pessoas. Vão na casa das viúvas, come tudo que elas têm, judia deles, sabe? Manipula o povo, porque vocês querem viver uma tradição, né, e tudo mais. Então, assim, infelizmente... acontece muito isso. E as pessoas, elas aproveitam dessa como que eu posso dizer, né? Dessa humildade
que as pessoas têm, né? Às vezes sem pessoas leigos que não têm o costume de, né, de leitura, fragilidade nisso aí, falta de compreensão, aproveitam disso para construir o seu império, para construir a sua forma de condição, para dizer, não, aqui que é a forma de trabalho correta é essa. E aí acabam vivendo situações assim. Cara, e tem nessa passagem que você citou, até abrir que Jesus fala algo tão pesado, cara, tão duro, que ele fala para os fariseus assim, lá em Mateus 23:13, cara. Ele fala assim, ó, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão prestes a entrar. Meu Deus. Cara, você já pensou nisso? Quando Jesus ele fala para Pedro, lá em Mateus 16, que eu agora estou dando para você, né, a chave do reino dos céus, aquilo que você ligar na terra será sido ligado no céu, não sei o quê, estou estabelecendo a minha igreja, a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. E ele dá ali a chave do reino na mão dos discípulos ali, começando ali por Pedro. Depois ele vai repetir isso lá em Mateus 18. É como se os discípulos tivessem a incumbência, né, de pregar o evangelho, de tornar o reino dos céus acessível às pessoas. Convidar, entra para o reino, vem para cá fazer parte desse reinado onde Cristo ele é o Senhor. Poxa, parece algo assim, meu Deus, nós temos essa incumbência. Só que aqui Jesus ele fala o contrário para os fariseus. Vocês estão indo para o caminho contrário, vocês estão fechando a porta do reino para as pessoas entrar. Vocês não estão entrando e vocês não estão permitindo que as pessoas tenham acesso a esse reino, cara. Quando é colocado muitas regras para se cumprir, muitas coisas para se carregar, muito peso, e isso está fazendo com que as pessoas não desfrutem daquilo que Deus tem. E quando você for continuar o versículo aqui, no versículo 16, no versículo 15, aí Jesus fala o seguinte, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Meu Deus. Olha só o que Jesus está falando aqui, que coisa pesada, né? Às vezes quando a gente se apega a essas coisas complexas e logo, tipo, não apresenta o simples, não apresenta a simplicidade de Jesus, cara, a gente muitas vezes está fazendo com que as pessoas se apegam em coisas que a vão tornar merecedores do inferno. Às vezes eu vejo pessoas, quem às vezes está perto sabe que nós gostamos de ensinar a palavra, de estudar a palavra de Deus, né, de teologia, a gente não acha isso errado. Sim. Mas a gente até estava conversando isso aí. Qual que é o propósito do estudo teológico, cara? Qual que é o propósito de mergulhar nas escrituras se não for chegar em uma resposta simples para as pessoas? Embora muitas vezes o caminho vai ser complicado, mas se não for com o objetivo de tornar simples Jesus, cara, o evangelho acessível, não faz sentido. De forma que quando a gente chega naquele resultado final, aquilo tem que fazer com que a pessoa se prostre diante de Deus. Cara, se a teologia não for como um meio para as pessoas adorarem a Deus, cara, na simplicidade, ela é vã, cara. Ela só é um monte de pessoas egocêntricas querendo mostrar o seu conhecimento. Imagina só se eu chegasse aqui e começasse a derramar, vomitar muitas coisas teológicas aqui, acabar o podcast e, pessoal, obrigado, viu? E as pessoas que estão assistindo vão ter mais dúvida ainda, muitas vezes a ponto da fé delas esfriarem, cara. Claro. Então esse não é o objetivo e nem pode ser. O objetivo da gente mergulhar fundo no conhecimento teológico, mergulhar nas escrituras, tem coisas que são complexas, tem coisas que são difíceis, mas qual que é o intuito? De a gente olhar tudo aquilo e compreender, cara, a grandeza, a grandiosidade do nosso Deus. Tem perguntas que nós não vamos ter resposta. Então, vamos estudar, vamos olhar. A gente está preparando tudo de Apocalipse, né, para trazer no discipulado ali. Isso. Cara, e tem coisas que às vezes eu estou olhando algum comentário, estou orando e vendo. Às vezes a gente vê comentaristas falando assim, inclusive citando o próprio Gordon Fee, né, que é o que a gente citou no podcast passado. E um comentário dele fala assim, ó, isso aqui a gente não sabe o que é. Provavelmente é isso e amém. Não tem, se a Bíblia não quis revelar, é porque Deus entendeu que não era importante. Sim. Mas a gente vê em outros momentos, cara, adoração plena diante de Deus. Então, assim,
você vê que o objetivo ou o intuito dessas pessoas complicarem muitas coisas é que elas não vão adorar a Deus, mas elas vão ficar presas em uma certa estrutura religiosa para que aquele que tem o domínio dessas pessoas vão receber algum tipo de proveito, né? E aí vai aquele negócio, qualquer um que tenta atacar essa estrutura, rebelde, é liberal, né? A gente não está compactuando com aquela teologia ou aquela linha liberal aonde tudo pode. Não. Não, a gente não está fazendo isso. Claro que não. Mas existem algumas tradições que são coisas de homens, cara. Sim. Existem algum processo de formação e de discipulado que vai trazer a gente para longe de Jesus, vai deixar a gente preso naquilo, cara. Quantas pessoas, é por isso que as pessoas falam, poxa, estudou teologia, a pessoa morreu na fé. Porque ela vai por um caminho onde talvez ali o professor, ali o cara, e realmente tem isso aí, que ele não entrega a resposta, entendeu? Ele não aponta para Jesus. É a teologia pela teologia, é o conhecimento pelo conhecimento. Sim. E aí, cara, a pessoa vai cair num buraco sem fim. Né? Ferro afiando ferro, né? Exatamente. E aí nesse processo de formação de herói, tipo, de você olhar para um pequenino, cara, assim, tem muita coisa, né, cara? Hoje as pessoas vão estudar querendo saber, cara, será que Adão, quando nasceu, tinha umbigo? Então. Porque já que, né, o umbigo é aquilo que liga a criança na mãe. Será que ele tinha um umbigo, né? Já que ele já nasceu grande? Onde que está o dinossauro na Bíblia? Por que está escrito isso, aquilo, outro? Coisas sem importância. Sim. E que não vai levar a lugar algum. Mas tem alguém que está na Torre de Marfim estudando aquilo, mas que não é a pergunta que a igreja está fazendo. Às vezes a gente está procurando resposta que ninguém está perguntando. É porque é isso que dá Ibope, né? É responder coisas que ninguém está perguntando. É o que atrai a atenção das pessoas, né? Um exemplo igual você falou, né? É por conta disso, não de tal dinossauro, sabe que tinha umbigo? As pessoas falam que o pai de Davi não gostava de Davi porque ele era ruivo já houve um estudo teológico dizendo que Adão era ruivo, então todas as crianças que nasciam ruivo era maldito por conta de Adão e tudo mais. Já vi falar sobre várias coisas desse sentido, várias. E aí, assim, as pessoas ficam remoendo isso aí. E acaba perdendo o foco do objetivo mesmo. Porque qual é o objetivo de ler Bíblia? Qual é o objetivo de estudar uma teologia? Qual é o objetivo de cultuar? Qual é o objetivo de adorar? Tudo isso tem a ver com o desejo de dizer para Deus, Pai, eu quero voltar para o jardim. Cara. Eu quero voltar a encontrar o Senhor na viração do dia. Eu quero voltar a viver esse relacionamento constante e pleno do seu lado. Exato. Sabe? E às vezes acontece isso. Sobre o texto que você leu. Ontem eu com a Cris estava conversando com um casal daqui da igreja, né, o Haros Kadayara, e aí ela estava falando sobre a experiência dela. Que a gente passou um período de 7 anos dentro de uma igreja que o costume era muito complexo. E eu converti lá dentro. Mas ela não conseguia converter. E aí quando a gente foi para uma outra igreja onde o costume não era tão complexo, era mais simples o relacionamento, ela se converteu lá. Por que ela não conseguia se converter no outro? Porque ela se achava indigna. Ela falava, nossa Deus, eu não consigo mudar essas coisas, o evangelho que é mostrado aqui não me aponta uma maneira e nem respostas para que eu faça isso, eu não sei por onde eu começo essa transição, o meu marido é um santarrão, parece o verdadeiro soldado de Cristo, mas que é soldado, né? É o Naamã. Não é? Só por Deus. Rapaz, e eu não sei o que eu faço. Eu não acho resposta no sacerdócio dele, eu não acho resposta na liderança que me direciona, eu não sei o que faço. E aí, de repente, Jesus apresenta um evangelho para ela diferente, puro, simples, de uma maneira que ela não estava habituada com aquilo, e ela fala, nossa, então, peraí, tem como? E aí ela começa a descobrir o quê? Não, eu não sou perfeita, eu nunca vou ser perfeito, eu nunca vou estar à altura de Cristo. Por isso que Cristo decidiu fazer como fala em Filipenses, se rebaixar à minha altura. A Bíblia diz que ele se humilhou-se a si mesmo, se colocando na posição de homem. Então, não sou eu que me elevo à posição dele, mas ele que se humilhou até onde eu estava, para poder me ajudar. E essa, cara, a mensagem do Evangelho, ela é diferente justamente por conta disso.
todas as religiões você tem que fazer alguma coisa para você alcançar a sua salvação. Sim. Todas as religiões têm um meio que você faz para você chegar a Deus. Você tem que cumprir aquilo lá. E no cristianismo, não é. É o contrário, cara. No cristianismo, Deus, ele desce. É Deus que se esvazia, cara. Cara, essa passagem é muito louca, né, cara? Essa passagem é muito louca. Porque na forma antiga de cultuar outras religiões e tal, é eu escolhendo. Por que você está nessa religião? Não, porque eu escolhi seguir esse Deus por conta disso, por causa daquilo outro e tudo mais. Agora nessa não. Todas as religiões você vai ter que pagar alguma prenda para você chegar ao nível de padrão perfeito. Sim. E não foi você que escolheu isso daí. Foi ele que te escolheu. Exatamente. Acho que o mais lindo do evangelho, o mais lindo de caminhar com Cristo, é saber que eu não tinha capacidade de escolher. Mas Ele escolheu. Ele escolheu humilhar-se, Ele escolheu se entregar, Ele escolheu caminhar, Ele escolheu me receber, Ele escolheu me aceitar. Nossa, cara, e essa mensagem simples do evangelho, esse é o papo reto, né, cara? Eu lembro aquela passagem de Jesus falando com Deus assim, Pai, glorifica-me, se eu não estou enganado, é João 17 ou João 12. Ele fala assim, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo viesse a existir. E Jesus lembrava de tudo aquilo, né, cara? Da sua pré-existência. Mas a palavra de Deus fala assim que essa glória que ele está orando ali, ele abriu mão dela. Lá em Filipenses, ele abriu mão dela porque quando fala assim que ele não considerou o ser igual a Deus ser algo que ele pudesse apegar. Ou seja, essa glória que ele tinha, ele pensou assim, não, eu não vou me apegar a essa glória, eu não vou me apegar a isso aqui, não, eu vou lá e vou me esvaziar. Ele abriu mão de tudo esse status que ele tinha lá, cara, e se esvaziou disso tudo, assumindo a forma de servo. Ele não se esvaziou da sua deidade, ele não deixou de ser Deus, mas ele esvaziou assumindo a forma de homem, cara. Cara, pensa só, imagina, vamos fazer uma comparação aqui. Imagina alguém bilionário, cara, bilionário. A gente vê, fica surpreso, alguém bilionário tendo uma vida simples, né? Tipo, o cara é bilionário, mas ele tem ali uma vida simples e tal, tudo. Mas ele não abre mão da riqueza dele. Ele só optou por continuar tendo aquilo ali em qualquer momento. Ele acessa tudo que ele tem. Isso. A conta está caindo dinheiro, ele está... Tem um investidor aqui no Brasil que ele é o mais top de todos. Ele ganha ali 1 milhão por dia, praticamente. Né? Quem é dessa área vai saber. E ele, relativamente às filhas, né? Eu já vi a filha contando que ele vive de maneira simples. Sim. Mas a conta dele está lá, ele chega na casa dele. Tá. Agora, imagina alguém que abre mão de tudo, doa tudo, zera tudo. E ele passa a viver uma vida de pobreza. Essa é uma comparação que nem se cabe perto daquilo que Jesus fez, cara. Porque nenhuma riqueza do mundo vai se comparar à glória que Jesus que tinha com o Pai. Sim. Mas ele abriu mão daquilo lá tudo. E ele, na cabeça dele, olha, gente, imagina só, cara, uma conversa na Trindade lá antes do mundo existir. Olha, vai ter que vamos fazer o homem, vai acontecer isso porque Cristo, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo viesse a existir, esse plano da redenção já estava proposto. Né? E aí imagina só, mas alguém vai ter que descer lá. Não, eu desço. Não, mas você vai ter que se esvaziar de tudo, assumir a forma. Eu esvazio de tudo. Eu faço isso por amor. A Bíblia fala que ele amou primeiro, cara. Então, assim, quando eu fico pensando nisso, eu falo, Deus, a mensagem do Evangelho é essa, cara. Não é você cumprir um monte de regras para você se chegar a Deus. Olha que Deus, ele assumiu a forma humana na pessoa do seu filho para se oferecer como um substituto da humanidade naquilo que ela não podia fazer. Cara, qualquer regras que foi colocado no Antigo Testamento, cara, não era suficiente para o homem. As pessoas se apegam na Deuteronômio 28, onde fala sobre a bênção e fala e a maldição. Então, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ser abençoado. Isso não se aplica a nós, cara. Não. Sabe por quê? Porque a mesma coisa que fala assim, se você fizer isso, você vai ser abençoado, e se você fizer aquilo, você vai ser amaldiçoado. Isso está apontando para a condenação das pessoas, porque elas não eram capazes de cumprir tudo o rol, a cartilha, para ser abençoada. Teve que vir alguém santo, puro, imaculado, cumprir tudo aquilo para ser abençoado. Não, Jesus veio e cumpriu, cara.
Ele obedeceu tudo. Só que ele adiantava cumprir 7, 3. Só que ele não colheu a benção. É. A palavra de Deus fala assim que ele se fez maldito subindo no madeiro. Aquele que cumpriu tudo, que automaticamente deveria ser abençoado segundo tudo, ele colheu a maldição. Porque ele entrou no lugar, ele foi o cordeiro substituto, o pleno, perfeito, o sacrifício perfeito, cara. Então essa é a mensagem simples do evangelho. Não tem outra, cara. Não tem. Esse é o papo reto do evangelho. Quando a gente dobra o joelho para orar, cara, nossa, Senhor, eu nem merecia estar aqui, cara. O que eu faço para poder ganhar a sua atenção? Jesus já fez. Jesus já fez. E agora, a partir desse sacrifício de Cristo, eles nos substituindo, cara, aí eu vivo uma vida santa. Não porque eu tenho que ser santo, mas porque olha o que ele fez por mim, cara. Jesus, ele morreu no meu lugar e ele agora me mostra como sendo um modelo de vida. Eu vou seguir ele, cara. Eu vou fazer o que ele pede. Eu vou cair algumas vezes, eu vou falhar algumas vezes, mas compensa eu continuar tentando. Sim. Compensa eu continuar buscando esse padrão de humanidade que Jesus veio estabelecer um padrão. É interessante, estava lendo aquele livro A Excelência de Cristo, e ele fala isso aí, cara. Jesus, ele veio revelar Deus, porque ele fala, olha, se vocês olhar para mim, vocês vão ver o Pai. Mas ele também veio revelar a forma que todos nós devemos viver. Ele veio revelar Deus, mas também revelar a verdadeira humanidade que nós devemos buscar. Ou seja, aponta para as duas direções. Sim. E quando nós olhamos para aquilo, cara, eu preciso ser igual a Jesus. Simples desse jeito. Simples e objetivo. Aquilo que Adão não foi capaz de manter constantemente, Jesus trouxe à tona de novo. Falou, gente, é isso aqui. E assim, se a gente ficar buscando uma complexidade, cara, o que a gente está esperando no tempo por vir? Quando a gente for para Deus, e se a gente chegar lá e falar, nossa Deus, mas isso aqui é tudo simples demais. Não vou querer não. Aquele negócio. Por que as pessoas rejeitaram Jesus? Por causa disso. Porque não cabia dentro da complexidade. Não pode. Não pode ser assim. É muito fácil. É muito simples. É muito objetivo demais. Então, assim, o que nós precisamos pensar é que o reino de Deus, ele é assim. Ele é simples, ele é objetivo, ele só tem um alvo, ele só tem algo que a gente precisa chegar até ele. Jesus é o nosso objetivo. E o alvo é esse, é Cristo. E é simples mesmo. Sabe? É algo assim que, cara, eu recebo Jesus. É aquilo que Jesus falou quando ele estava indo embora. Ide por todas as nações, pregando, anunciando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo que eu vos ensinei. Não tem outra coisa. Um exemplo, é igual você disse sobre teologia. A gente gosta de estudar. Por que o nome do canal é esse? 3E Discipulado, porque nós somos uma igreja discipuladora, nós somos uma turma discipuladora, a gente gosta de discipular, cara. A gente gosta de aprender. Mas para que tudo isso? É essa a pergunta, né? O cara pode ter todos os níveis de graduação. Para quê? Não é inútil, tem uma utilidade. É preciso. Exatamente. Precisamos, entendeu? É aquilo que você já assistiu essa semana, né, que é o novo quadro nosso, é o contexto, né, e o tema foi a letra mata. Então, assim, não estuda porque a letra mata. Não, é mentira. Não faz sentido. Vai lá que você vai descobrir o porquê. Não, eu preciso estudar para mim não morrer mesmo. Para não deixar ser morto por qualquer outra letra aí. Exatamente. E aquele negócio, né? Qual que é o objetivo da teologia, cara? Se não for aproximar de Jesus, cara. É furada. Se não for cada vez mais conhecer ele, cara. Sim. Nossa. E outra, é maravilhoso isso. Por que alguns vão estudar teologia e outros talvez não? Porque alguns vão ser mais inteligentes, alguns vão... Não, porque tem pessoas que Deus despertou para aquilo. Mas qual é o objetivo? Sentar num trono de marfim? Ser governante? Manipular a mente das pessoas? Não. Entregar para elas uma simplicidade, uma pureza daquilo que Cristo já deixou estabelecido. Exato. Sabe? O apóstolo teólogo que teve foi o apóstolo Paulo. Estudou na escolinha de Gamaliel, que era um dos grandes teólogos daquela época. Respeitado, né? Respeitado, conceituado, um baita de um professor. O apóstolo Paulo foi esse cara. Para quê?
para que ele discutisse teologia com os discípulos, para que ele olhasse para os discípulos e falava: quem que é você, Pedro? Você estudou até quando? Quem foi seu professor? Quem que graduou você? Não. Para que ele pudesse fazer o que ele fez, escrevesse as cartas. Exato. De forma objetiva, apontando para Cristo e dizendo: gente, vocês estão preocupados com comer carne, vocês estão preocupados com isso aqui, vocês estão olhando para a circuncisão. Gente, esquece tudo isso e olha para Cristo. E toda a mensagem do apóstolo Paulo é exatamente essa, cara. Exatamente essa. E quando fugia, você vê que ele, em algum momento, o pessoal ficava: eu batizei em nome de Paulo. Eu não batizei ninguém. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu não batizei ninguém. Não fiz nada, senão um ou outro aí. E ele fala assim: eu prego o evangelho, lá em 1 Coríntios, né? Para que a cruz de Cristo não se faça vã, cara. Então, às vezes, tem assunto que a gente gosta de entrar, amém, glória a Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a cruz de Cristo não se faça vã, muitas vezes em nome do próprio Cristo. Não é mesmo? Em nome de Jesus, em nome do serviço ao reino, mas na verdade está sendo um desserviço, cara. Então, esse tema, esse lance, né, do papo reto, o papo direto, se é algo simples, é algo que tem que caminhar com a gente, né? Isso. Nós somos uma igreja bereana, nós devemos ser como aqueles que examinam, aqueles que têm fome pela palavra de Deus, mas isso por si mesmo vai fazer com que a gente senta numa torrezinha ali e fique lá, cara. E não é lá que Deus quer que nós sejamos, né? Ele quer que a gente tenha no meio dos pequeninos, conversando, falando. Cara, isso é incrível, né? Jesus, ele estava lá e os discípulos estavam impedindo que as criancinhas chegassem até ele, cara. Sim. Às vezes a gente é discípulo de Jesus, está impedindo os pequeninos de chegar perto. Não é, cara? Que a gente acha que as pessoas, não, esse Jesus aqui não é para vocês agora, não, calma. Né? E não é isso, muito pelo contrário. Jesus nos chamou para ser essa conexão dos pequeninos com ele, né, cara? Essa reconciliação dos pequeninos, cara. Sim, e a gente precisa olhar para a necessidade da igreja e não para nós. O que é isso? É olhar o seguinte: a igreja está precisando que eu falo de forma complexa agora, porque o assunto é complexo. Então, eu estudei para isso. Então, eu vou conversar dessa maneira, ponderando os pontos, fazendo de uma maneira que as pessoas consigam compreender, né? De forma que fique fácil de ser praticado, de forma que as pessoas consigam exercer aquilo que Cristo quer delas. Agora, a igreja está precisando que eu fale com ela de forma lúdica. É aquilo que você falou, pregava uma mensagem em latim lá dentro para depois fazer um teatro lá fora. Então já prega de forma que eles vão entender de uma vez. Entendeu? Já faz de uma maneira que vão fazer de uma vez. Tem pessoas que vai aprender como criança. O apóstolo Paulo disse: quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança. O novo convertido, muitas das vezes, é isso. Imagina o novo convertido chegando na igreja, ouvindo coisas que ele não entende. Ele vai sair do mesmo jeito que ele entrou, vazio. Sabe? Então, se eu preciso falar, tem hora como que estivesse falando para a criança, eu vou conversar com toda a humildade, toda a simplicidade do mundo, porque as crianças queriam até Jesus, porque ainda que ele tinha toda a autoridade do mundo, ensinava como ninguém, ele tinha todo o carisma necessário para que as crianças tivessem desejo até de estar mesmo as junto com ele. crianças Sabe? queriam estar perto. Sentir esse desejo. Então, Jesus, ele trouxe uma conversa reta, ele trouxe um papo reto, ele trouxe algo objetivo, ele trouxe algo simples. As parábolas que Jesus trazia demonstram isso. Ele ensinando de forma que as pessoas entendiam. A pessoa que cuidava das ovelhas, o pastor, entendeu a parábola quando ele falou das 99. Aqueles que mexiam com construção, entendeu quando ele falou: gente, antes de sair para construir alguma coisa, revisa. Aqueles que, sabe, entendiam de implantação, entendeu quando ele falou do semeador, entendeu quando ele falou do joio, sabe? Então, assim, eu preciso falar de forma objetiva e simples do amor de Deus, porque o nosso Deus, ele, por mais lindo que ele seja, rei, poderoso, magnífico, ele é manso e humilde. É isso que a gente não entende muitas das vezes. E aí a gente fica tentando colocar barreiras, costurar véu, sendo que ele já derrubou barreiras, sendo que ele já desconstruiu o véu. A mulher samaritana é prova disso. A mulher samaritana é prova disso. A complexidade diz que a gente adora lá em Jerusalém.
O nosso costume diz que adora aqui no monte. E aí Jesus fala assim, vai chegar um tempo que não vai importar onde você esteja, desde que você adore em espírito e em verdade. Então vai chegar um momento que não vai importar o lugar e nem o como, sabe? Mas a forma de ação minha. O meu coração está entregue naquilo. E é isso que a gente precisa entender. E o papo reto de Jesus é esse. Amém, cara. Top demais. E a gente no canal, né, a gente tem proposto algumas ideias, né, para de alguma forma trazer essa simplicidade, ao mesmo tempo o zelo pela palavra, né, para que as pessoas possam edificar. E a gente está lançando, né, um quadro novo. É isso né, aí. Na semana passada a gente falou sobre o texto sem contexto, né? Isso. E a gente também vai lançar um quadro novo. Queria que você falasse um pouco mais desse quadro, como que vai desenvolver, e uma forma também do pessoal participar também. É isso aí, pessoal. A gente vai lançar, né, o quadro novo nosso aí, o Papo Reto. Olha você ver. É o Papo Reto. Que coincidência. Que coincidência isso, né? E assim, o objetivo do Papo Reto é único. É ser objetivo naquilo que Jesus deixou escrito já. Então, assim, tirar toda essa complexidade, muitas das vezes, estabelecida pela própria religião, pelos próprios costumes. Sabe? Apontar a gente para o alvo, que é Cristo. Então, o que é o Papo Reto? É uma conversa direta sobre Jesus. Jesus é isso e ele é isso. E pronto, acabou. Entendeu? E não tem algo, sabe, é derrubar dogmas, é derrubar coisas que não fazem sentido muitas das vezes dentro do conversar a respeito de quem Jesus é. Então, Jesus ele já diz quem ele é, o caminho, a verdade e a vida. E pronto. E o que passa disso não é dele mais. Exatamente. E é trazer essa simplicidade e muitas dúvidas que as pessoas têm também a respeito do próprio Evangelho, do próprio Jesus, vocês podem contribuir perguntando né, no nosso Instagram lá. A gente pode deixar uma caixinha de perguntas, ou você pode mandar um DM também, um direct, né? Claro. Se você tem alguma dúvida. Sim. E nesse quadro, ele é justamente para isso. É pegar alguns temas, né, como o Eric falou, e trazer diretamente. Sim. O que ele quis dizer. Sem querer dar volta. Será que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer isso. E acabou. Pronto, acabou. Exatamente. Não quis dizer nada, né? Porque às vezes a gente fica tentando achar uma vírgula, um detalhe, uma coisa, outra ali, e às vezes não tem isso. Não tem nada a ver, né, cara? Às vezes o texto é aquilo lá mesmo. E eu acredito que esse quadro ele vai ser bastante produtivo também, cara, para não somente esclarecer algumas dúvidas, mas também inspirar as pessoas a parar de ter algumas dúvidas, né? De querer achar o pelo no ovo, né, cara? Querer enfeitar o pavão, porque, mais uma vez, né? A simplicidade, ela, de alguma forma, ela tá dentro dessa vida cristã, né, Isso cara? mesmo. Porque se fosse difícil, acho que os cristãos, principalmente os primeiros cristãos, que eram pessoas humildes, simples, muitas vezes pobres na maioria delas, não ia ter condições de estar vivendo aquilo. Não ia. Porque ia sobrepor a capacidade deles, né? Galera, então é isso. É sobre isso mesmo. É sobre isso, cara. Vivam a vida simples do Evangelho, vivam em obediência a Jesus e cada vez mais vocês devem buscar conhecer o Cristo que é apresentado nas Escrituras, no Evangelho, em todo o Novo Testamento, também no Antigo Testamento. E parem de querer colocar curvas para chegar a um entendimento, pessoal. Viva uma vida devota ao Senhor Jesus. E de alguma forma a gente está aqui para contribuir nessa caminhada, nessa construção de vida cristã e eu de alguma forma edificar vocês. Tá joia? Quer deixar uma mensagem final aí? Pessoal, quero dizer para vocês, continua aí, né, nos acompanhando, continua nos seguindo aí, continua comentando, compartilhando, deixa suas dúvidas, perguntas, indicações aí nos comentários também, comente bastante, sabe, dê like, dê dislike, sei lá, fica à vontade para fazer o que você achar melhor aí, mas participa com a gente. A gente está fazendo isso com um objetivo único, de poder estar na mesa com vocês,
né? A gente monta a mesa aqui, o objetivo é trazer vocês para a mesa e partilhar desse tempo de qualidade. Então, esteja com a gente aí no 3D Podcast, no quadro agora do Contexto, né, que já saiu o vídeo novo, e também agora do Papo Reto, que está por vir, e vai sair o vídeo novo também aí. Sim, se você ficar ligado, já ativa o sino aí, né, para você receber as notificações. Dá-lhe um pouco, em algum momento vai chegar uma notificação lá. Isso. Papo Reto. Vai estar lá, e aí você vai ver com a gente aí, tá? Nós vamos pensar no formato legal aí, para a gente estar contribuindo na sua vida aí cada dia mais e mais. É uma honra ter vocês aqui. É uma honra poder ser esse irmão mais velho na vida suas aí, aprendendo, ensinando, desfrutando dessa comunhão em Cristo. Glória a Deus. Galera, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família, seu ministério, seu trabalho, toda a sua vida. E fiquem com Deus. Até o próximo podcast. Deus abençoe.